É um prazer estar aqui. Muito obrigada, Martin, pela oportunidade. Assim como ele já me apresentou um pouco, eu sou de Pelotas, no Rio Grande do Sul, mas desde 2023 eu moro aqui em Jaraguá. Eu frequento a Ilha da Figueira. E uma coisa interessante é que a minha mãe ela sempre criou a mim e os meus irmãos com princípios adventistas, mesmo que nem sempre a gente estivesse presente na igreja. E esse breve testemunho que eu vou começar a mensagem de hoje, ele vai fazer sentido depois. Quando, em 2019, entre essas idas e vindas, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Mas, em 2022, entrou um pastor novo na minha igreja. E esse pastor e a esposa dele, eles sempre oravam por mim, sem nem mesmo me conhecer. E a minha irmã, quando ela chegava em casa, ela sempre falava: Vitória, o pastor quer que tu vá lá, ele quer conhecer, porque todo mundo lá na igreja te conhece e ele ainda não sabe quem tu é. E eu sempre falava: tá bom, Luiz, uma hora eu vou, vamos marcando. E eu sempre fui levando. E durante mais de um ano, ininterrupto, aquele pastor, ele orou por mim. Ele e a família dele, eles oraram por mim. Então, no meio de 2023, eu recebi um convite para estar indo fazer missão no Macapá e em comunidades ribeirinhas no Oiapoque. E no fim dessa missão, reafirmou um propósito que Deus tinha feito para mim quando eu tinha 15 anos. Quando eu soube pela primeira vez que a missão, ela não era apenas para quem era um pastor ou alguém muito importante na igreja, que era o conceito que eu tinha, mas que qualquer um, na verdade, é o nosso dever estar envolvidos na missão. E quando eu fui participar daquela missão, Deus reacendeu de novo aquele propósito que Ele tinha na minha vida, como missionária. E tudo estava se encaminhando perfeitamente, até que no final dessa missão, eu cheguei no aeroporto em Porto Alegre e deveria esperar a carona da equipe para retornarmos para a minha cidade. E foi uma bênção. Mas naquele momento, naquele período da minha vida, eu estava enfrentando uma depressão muito forte. E quando eu estava sentada no aeroporto enquanto eu aguardava, eu fiquei sentada assim, e eu lembro de claramente vir à minha mente um pensamento assim: por que tu segue adiando isso? Aí, naquele momento, eu estava tomando medicação e eu peguei todos os comprimidos que eu tinha. Eram cerca de, talvez, 80 comprimidos antidepressivos para ansiedade, para crise. E eu tomei todos aqueles comprimidos. A minha memória ela foi completamente apagada. Eu não lembro o que aconteceu. Isso foi num domingo pela manhã. E eu só lembro quando eu acordei quarta-feira já em Pelotas, às 10 da noite. E eu não me recordo do que aconteceu. E os dias que se seguiram foram muito difíceis. Eu não conseguia amarrar o tênis, eu não conseguia pentear o cabelo. E até que esse meu pastor, que orou durante um ano por mim, que sempre me acompanhou, ele comentou para a gente: tem uma clínica adventista perto de Porto Alegre, que seria bom ir para lá. E aí ele fez os contatos, a gente se uniu todo mundo para conseguir o valor e eu fui para lá. Eu fiquei cerca de um mês em tratamento. E aquele lugar, a Fazenda Maranata, é como se tu estivesse num pedacinho do céu. Eu nunca presenciei algo assim dessa maneira. E quando eu estava lá, algo ficou me incomodando. Eu sei que eu não estou onde e como eu deveria estar, mas eu quero poder retornar para os caminhos do Senhor. E aí, naquele mesmo momento, meu pastor, ele viajou, mesmo ele não estando mais na minha igreja, mesmo a gente não estando mais próximo, ele e a família dele viajaram, e lá na fazenda eu fui rebatizada. E até hoje, para a glória de Deus, eu sigo nos caminhos dele. Eu faço pedagogia, curso pedagogia já com a intenção de servir. Ano passado eu estive no Instituto de Missões Noroeste, não sei se alguém conhece aqui, é a base onde fica o Projeto da Luzeiro e também o Salva Vidas Amazônia. E lá naquele momento,
eu estive me preparando para que, de fato, eu pudesse estar servindo a Leimar em países da janela 10h40. E assim foi, né? Até que eu recebi o chamado. Mas ao longo do sermão, ao longo da mensagem, a gente vai entendendo um pouco mais como se as coisas sucederam. Neste momento, antes da gente abrir a mensagem, abrir a palavra, eu gostaria de que nós curvarmos nossas frontes para falarmos com o nosso Deus novamente. Querido Deus e amado Pai, muito obrigada, Senhor, porque mais um dia o Senhor nos deu o privilégio de recebermos o fôlego de vida. Obrigado, Pai, pelo privilégio e pela alegria que nós temos de estarmos na Tua casa. Apesar de podemos ter tido empecilhos, atrasos, problemas, desânimo, Teu Espírito Santo nos guiou até aqui, Pai. Somos falhos, somos humanos, somos pecadores, mas estamos aqui, Senhor, diante de Ti, para Te pedir que o Senhor se faça presente neste momento. Senhor, sabemos que muitas distrações vêm à nossa mente, vêm ao nosso coração, mas limpa, por favor, Pai, neste momento, tudo aquilo que não pertence a esse momento. Que possamos ouvir e compreender a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. Venha se fazer presente neste momento, nós pedimos não porque haja mérito em nós, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. A Bíblia, ela fala de coisas muito complexas. O livro de Daniel e Apocalipse falam por si só. Mas também ela fala de coisas simples. E muitas vezes, essas coisinhas simples que ela traz verdades muito profundas. E o sal é uma dessas. Eu acho que muitos de vocês sabem, mas aquele sal que comumente a gente usa no dia a dia é chamado de cloreto de sódio. Ele é composto por 2 elementos. O sódio, que é um metal, e o cloro, será que eu não me enganei? E o cloro, que é um gás. E a gente sabe que separados, eles podem ser perigosos, né? Mas quando unidos, eles se tornam algo que é essencial para a nossa vida. Essa união, ela ocorre através de uma ligação iônica. O que acontece? Deixa eu me relembrar aqui. O sódio, ele doa um elétron. E o cloro, ele recebe esse elétron. Então, eles se unem, deixando de ser átomos neutros, formando partículas carregadas que se chamam íons. Então, o sódio se torna um íon positivo e o cloro um íon negativo. E essa junção entre eles é o que forma o cristal do sal. E eu tenho uma pergunta, eu não sei quantos de vocês aqui sabem, mas o sal, ele tem a capacidade de conduzir eletricidade. Mas ele sozinho, seco, por si só, ele não consegue fazer isso. Mas quando ele é colocado na água, quando ele é dissolvido, aqueles cristais, aquela barreira que foi criada, ela é aberta. Então, essas partículas ficam livres. E quando ocorre esse movimento, é que surge a energia. Eu gostaria de convidar vocês para que a gente pudesse abrir a Bíblia em Mateus 5, versículo 13. Amém? Nós lemos o seguinte: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Neste momento aqui no Sermão do Monte, o Senhor, ele diz que claramente que nós somos o sal da terra. Agora nós vamos para João 4,14.
Amém? Aqui diz o seguinte, Cristo fala: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Com esses 2 versículos, algo fica muito claro para a gente, fazendo a ligação com aquilo que a gente entendeu agora sobre a formação do sal e de como ele conduz a eletricidade. Nós vemos que o sal somos nós e a água viva é Cristo. E é apenas quando estivermos juntos que nós podemos ser luz. Nós, individualmente, nós separados, a gente não tem essa capacidade. Nós precisamos estar unidos a Cristo. E talvez isso nos relembre algo muito importante. E que, na verdade, é aquela verdade óbvia, mas que precisa ser dita, de que o sal dentro do saleiro, ele não tem função nenhuma, ele não cumpre o seu propósito. Da mesma maneira que se a gente permanecer vivendo apenas para nós mesmos, apenas em comunidade com aqueles que já conhecem a Cristo, nós não estamos aqui cumprindo o nosso propósito. Eu gostaria de ler um trecho onde Ellen White, no maior discurso de Cristo, ela explica um pouquinho sobre isso. Ela diz o seguinte: quando Deus compara seus filhos ao sal, quer ensinar que seu propósito em torná-los objeto de sua graça não é apenas salvá-los, mas torná-los instrumentos na salvação de outros. O objetivo de Deus, ao escolher um povo, nunca foi apenas adotá-lo como filhos e filhas, mas alcançar o mundo por meio deles. Ou seja, Deus ele não chamou ninguém apenas para ser salvo. Ele nos chama para ser um canal. Ellen White ela ainda aborda a questão de que, nos relembrando de que as pessoas elas não são salvas em grupos, em massas, mas como indivíduos, e que a influência pessoal é um grande poder. Às vezes a gente está acostumado a entender que missão é algo pontual, né? É a missão Caleb, é uma atividade missionária que a gente faz, são atividades específicas que são a missão. Mas a missão ela não é nada mais, nada menos, e deve ser do que a nossa vida cotidiana. Aquilo que a gente faz diariamente. Seja na convivência num trabalho, até mesmo aqui na igreja, na comunidade, no seu bairro ou no seu condomínio. A gente vê que antes da geladeira existir, o sal ele tinha uma função essencial, que era preservar, para que os alimentos eles não apodrecessem. Da mesma maneira, isso nos ensina que a missão, ou seja, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, aquelas pessoas que a gente encontra, não deve ser apenas com o intuito de fazer algo pontual, de apenas ir semanalmente dar um estudo bíblico. A nossa missão deve ser preservar esse relacionamento, deve ser acompanhar e cuidar dessas pessoas, discipular no método que Cristo nos deu. Cristo, ele não chegava já jogando a palavra dele em cima das pessoas. Primeiro ele se misturava, ele se relacionava. O ponto-chave que a gente tem aqui da missão é relacionamento. A missão nada mais, nada menos é do que relacionamento entre as pessoas. A missão ela não é um cargo, ela não é apenas um conhecimento que a gente tem, ela não é uma quantidade de atividades que tu vai acabar realizando. A missão é Cristo vivendo em nós. E quando esse amor vive verdadeiramente na nossa vida, isso ele flui naturalmente para as outras pessoas. E talvez nesse momento da vida, para algumas pessoas aqui, pode ser que Deus esteja chamando para que você vá ser sal em outro trabalho, em outro cargo, em outro ministério da igreja. Pode ser que Ele esteja te chamando para ser sal até além, talvez em outra cidade, em outro estado, em outro país. Assim como o Martin comentou no início,
Deus, nesse momento da minha vida, Ele está me chamando para acessar um pouco mais além. Eu estou indo nas próximas semanas, eu estarei indo para um país, na Janela 1040, que é um país 100% muçulmano. É um país onde eles não podem nem sonhar que eu acredito em Cristo. É um país onde é uma realidade onde, mais do que nunca, vai ser reafirmado isso, de que a missão é relacionamento, é misturar, é se envolver na cultura, sem quebrar os nossos princípios, mas é estar imerso na cultura, é servindo. É através disso que as pessoas vão ver Cristo através da minha vida. Mas pode ser que também nesse momento, Deus ele esteja te chamando para ficar aqui, para permanecer e ser sal onde tu está, para permanecer no cargo que tu estava no passado, talvez nesse ano também. Pode ser que no mesmo emprego tu esteja, no mesmo bairro, nas mesmas relações, no mesmo círculo de amigos. Talvez Deus esteja te chamando para ser sal onde você está. Porque às vezes, ser sal é exatamente isso, é permanecer onde nós estamos. Mesmo que o mais fácil, ou a nossa tendência, seja querer sair, ou tirar essa responsabilidade da gente. Mas Deus, Ele nos relembra diariamente de que a nossa vida que ela não é por acaso. Tudo tem um propósito. E Deus, Ele tem um propósito específico na vida de cada um. O meu propósito pode ser ir além mar e servir a outras nações em outros países, em outros lugares. Mas pode ser que o teu chamado seja para permanecer. A gente entende que para sermos luz, a gente precisa ser luz onde há escuridão. E a escuridão é simples, é nada mais, nada menos onde Cristo não está habitando. Às vezes a gente pode imaginar que é algo distante, algo complexo, é algo muito fora. Mas às vezes essa luz que a gente precisa ser pode ser para o irmão que está do teu lado. Pode ser para a pessoa que está... Já parou para pensar isso? Que pode ser a pessoa que está do seu lado? Que pode ser a pessoa que mora contigo? Pode ser aquele vizinho? E a nossa função, sermos bênção na vida dessas pessoas. Deus nos relembra, através do sal, que a gente tem uma função. O sal ele tem a função de realçar, de dar sabor e de preservar. E assim como cristãos, esse deve ser a nossa entrega, aquilo que fazemos. E às vezes é difícil. Às vezes é difícil a gente querer abrir mão ou abrir espaços de tempo para me dedicar mais ao outro, ao próximo. Talvez isso às vezes é difícil. Mas uma coisa que eu entendi é que a missão, o chamado que Deus tem para a gente, ele não é sobre conforto, ele é sobre obediência. Ele não é sobre fazer aquilo que eu quero e aquilo que eu gosto, mas é aquilo que eu preciso. É aquilo que Cristo precisa que eu faça. Tem pessoas que só serão alcançadas através da tua vida. Tem pessoas que Deus vai usar apenas a ti para chegar até aquela pessoa. E lá no início a gente viu que Ellen White ela fala de como a influência pessoal é um poder gigantesco. Tem experiências que eu vivi na minha vida, que apenas eu vivi, que talvez vai me conectar com outra pessoa que também viveu o mesmo. Então, a gente vê que em João 4,14, ali quando a gente leu, quando Jesus está falando para a mulher samaritana que aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, nos mostra de que o sal, ele não mata a sede, mas ele conduz para a água. A nossa função na missão, a nossa função na nossa vida e nas nossas atitudes, não deve ser para que
eu seja reconhecida, para que eu seja parabenizada pelo trabalho que eu desenvolvi, não para que eu seja admirada. O trabalho que eu faço, as minhas ações, aquilo que eu falo, tudo deve refletir e direcionar para Cristo, não para mim mesma. Até porque nenhum de nós, eu não sou digna de estar indo para onde eu vou, e nenhum de nós aqui somos dignos de seguir e cumprir essa missão. Nenhum de nós somos. Mas Deus, Ele nos dá esse privilégio, porque Ele é Deus. Ele não precisa da gente, mas Ele nos dá essa honra de podermos estar participando. E é o nosso, não é uma opção, é o nosso dever como cristão. A gente vê como as coisas estão andando, como as coisas estão se seguindo, e a gente às vezes fica parado. A gente acha que a gente precisa fazer grandes coisas, mas aqui a gente volta na tecla de que a missão é as coisas que a gente vive no nosso dia a dia, são as pessoas que estão ao nosso lado. Use aquilo que já é comum na sua vida. Por exemplo, eu costumo correr de manhã todos os dias. Eu vi que sempre tem um grupo ali que eles costumam correr junto também. Por que não me aproximar deles? Com uma intenção de me aproximar, de criar um laço. Eu não preciso chegar falando, eu sou da igreja adventista, toma aqui um panfleto. Não. Eu posso chegar criando um vínculo verdadeiro com aquela pessoa. Isso às vezes é difícil, porque isso demanda tempo, isso demanda dedicação, isso demanda abrir mão do meu conforto e de coisas de viver para mim, mas relembrando, o nosso propósito aqui não é para viver para mim mesmo. O propósito aqui é que a gente viva e sirva aos outros e não a nós mesmos. No serviço de Cristo, a gente vê que ele é igualzinho àquele caminho de condução de energia através do sal. Porque na eletricidade tem um ponto de início, um caminho de condução e um ponto de chegada. Da mesma maneira que uns são chamados a ir, outros a permanecer, e outros também são chamados a enviar, apoiar e sustentar. E independente de qual lugar Cristo te colocou nesse momento, todos nós fazemos parte desse mesmo círculo, deste mesmo circuito. Seja indo, ficando ou sustentando, todos somos chamados a ser sal. E a ser sal, e não unicamente sal, mas luz. Porque Cristo, Ele nos chama a ser luz do mundo. A gente sabe o quão agradável e quão alegre é a gente estarmos reunidos aqui, irmãos, na luz que nós temos aqui. Mas a nossa função é ser luz fora da igreja, fora daqui do que a gente vive. A gente é chamado a ser luz para o mundo. E muitas vezes a gente se sente incapaz para completar essa obra. E de fato nós somos. Eu tenho Uma vez eu estava assistindo um sermão ano passado lá em Manaus, e eu fiz essa anotação, que para mim me encaixa muito nesse momento que às vezes a gente se sente incapaz, ou muitas vezes a gente acha que eu tenho controle de tudo, eu sei o que eu estou fazendo. E eu escrevi o seguinte: se desfaça desse controle que tu tem em mãos, seja o idioma, no meu caso, é o idioma que eu sei, se eu sei dar aula, o que eu sei, as minhas habilidades que eu sei, pega todo o conhecimento, tudo o que tu acha que sabe e deixa de lado, pois no campo de batalha é Deus que vai lutar por mim. Da mesma maneira que na missão que tu tem para fazer, naquilo que tu precisa fazer, é Deus que vai lutar por ti. É Ele que vai fazer isso. Não é sobre mim, não é sobre nós, é sobre Ele. Nós somos apenas instrumentos. Nós devemos diariamente pedir que o Espírito Santo seja renovado na nossa vida, para que a gente tenha
renovado a cada dia mais esse senso de urgência de servir, essa necessidade, entender que isso aqui não é brincadeira, isso é algo sério, e tem pessoas que estão dando a vida. Gente, às vezes a gente não tem noção, e quando eu digo privilégio, é um privilégio enorme a gente poder estar aqui hoje na igreja. Tem lá no país onde eu vou, eles são cerca de 23 milhões de habitantes e cerca de 600 adventistas. Lá não tem igreja oficial. Juntamente comigo, nós seremos apenas 4 missionários no país. Apenas. E aos meus olhos, isso é impossível. Não que a gente vai alcançar todo mundo, porque isso de fato é impossível. Mas às vezes, a gente trabalha, a gente vai, a gente se entrega para uma pessoa. E tá tudo bem. Sabe que, às vezes, eu ficava me questionando assim, Senhor, será que é aqui mesmo que eu devo ir? Porque às vezes a gente fica receosa. A gente fica pensando, eu não sei fazer isso, é uma realidade diferente. Quando eu nem sabia da existência desse lugar, eu não sabia da existência desse projeto, e eu já estava com um chamado direcionado. Eu tinha aplicado uma vaga para ser professora do jardim de infância durante 2 anos no Timor-Leste, no Sudeste Asiático. E lá naquele projeto, eu ia estar recebendo as passagens de ida e volta e o visto. E ainda eu ia receber uma remuneração para estar lá, para estar trabalhando e cumprindo a missão. E tudo estava se encaminhando perfeitamente. Mas Deus, Ele sempre nos surpreende. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende o porquê. E algumas coisas a gente só vai entender no decorrer do caminho, e outras a gente só vai entender quando a gente chegar no céu, por que Deus fez aquilo. Mas Ele tem um propósito para tudo. E quando eu estava com tudo me organizando para ir para lá, uma moça entrou em contato comigo. E ela disse assim, oi, Vitória, tudo bem? Eu sou aqui da ADRA. E eu recebi indicação do seu nome. E tudo bem, eu perguntei sobre o projeto, a gente foi conversando, e parece que Deus, desde o início, Deus ele ia falando, é aqui que tu tem que ir. Mas sabe quando a gente fica relutante? Ai, Senhor, mas não é bem o que eu quero, eu nunca pensei em fazer isso, eu não sei fazer isso. E das diversas vezes que eu tive dúvidas, todas as vezes ele respondeu. Mas, por incrível que pareça, todas as vezes eu duvidei. E às vezes a gente faz isso. Deus nos dá uma resposta na nossa frente. E às vezes a gente fica, será? Será, Senhor, que é isso? E a gente duvida daquilo que Deus nos responde. Tem um livro que ele é Ouse Pedir Mais. É um livro muito bom, e no início ele conta lá uma história, e no final ele tem uma parte assim que me pega muito, que fala de que a gente diminui muito Deus. A gente diminui a capacidade de que Deus tem de operar e fazer milagres. A gente diminui aquilo que Deus pode ser, daquilo que Deus é e aquilo que a gente faz. A gente não tem que falar para Deus o tamanho dos problemas que a gente tem. A gente tem que falar para os nossos problemas o tamanho que é o nosso Deus. Os desafios, eles sempre vão fazer parte e são cada vez maiores. Mas isso faz parte da caminhada. Quando eu fui ter uma reunião, uma das últimas reuniões para acertar as coisas com a equipe do Timor-Leste, a moça me fez uma seguinte pergunta: por que tu decidiu servir na nossa escola? E eu falei, eu estudo pedagogia para isso, e eu me identifiquei com os valores da escola, e, enfim, comecei a explicar. E no momento que eu falei como estudante de pedagogia, e na hora que eu falei isso, ela estava falando por ligação, e ela disse assim, ai. Só que sabe quando ela falou aquele ai? Eu entendi na hora. Na hora ficou claro para mim. Nos seguintes segundos, ela disse o seguinte: Vitória, me desculpa. A gente deveria ter visto isso antes. Mas
A verdade é que a gente precisa que a tua graduação esteja completa. E a minha graduação não está completa. E eu deveria ter visto isso antes. Me desculpa, mas infelizmente a gente não vai poder seguir com o teu chamado. Mas a gente ora para que Deus conduza, para Ele te colocar onde Ele deseja que tu estejas. Eu falei, amém. Amém, chorando, porque naquela hora eu estava chorando em lágrimas. Eu falei, ok, Senhor, eu de fato entendo claramente agora que é para lá que o Senhor quer que eu vá. Mas ainda assim, mesmo Deus mostrando, e mesmo a gente tendo clareza de que a gente deve estar naquele lugar, que a gente deve estar naquela função, fazendo aquilo, ainda assim não é fácil. Lá, a língua deles é apenas o francês e o árabe. Eu não sei falar árabe, menos ainda. E o francês eu estou começando a aprender um pouco agora. A aprendizagem de um novo idioma é difícil. Mas é o que vai me permitir, é o ponto-chave que vai permitir com que eu crie relacionamento com aquelas pessoas. Diferentemente daquele chamado do Timor-Leste, esse projeto ele é de autossustento. É um projeto onde eu preciso arcar com o meu seguro de vida, com as minhas passagens, com o meu visto, com tudo que eu preciso, inclusive para permanecer lá. A única coisa que eles têm condições de me fornecer é um lugar para dormir e um almoço de segunda a sexta. As outras refeições, o transporte e tudo mais o que eu precisar fazer é por minha conta. E é um desafio. E a gente vê em situações assim que não é fácil depender de Deus. Não é fácil confiar, e a gente acha que a gente confia em Deus. A gente acha, não, eu estou seguro, eu estou confiante no que Deus vai prover, mas a gente teme, a gente tem medo. Mas sabe que em nenhum momento eu duvidei. Depois de que eu tive a certeza, em nenhum momento me assustou o fato de que como é que eu vou comer? Como que vai ser? Como que eu vou juntar? Como é que vai ser isso? Eu preciso de um valor de R$12.000 para ir e cerca de R$600 no mês para me manter com o básico que eu preciso para sobreviver. E eu comecei a fazer o processo de arrecadação, onde a gente entra em contato com as pessoas. E nesse caminho, às vezes, é muito frustrante, porque a gente sempre cria expectativas de que a gente tem certeza que aquela pessoa vai nos ajudar, de que aquela pessoa vai estar nos apoiando, e muitas vezes não apoia. Mas muitas pessoas são alcançadas e apoiam, que a gente nem imagina. Um dia eu fui mandar mensagem para algumas pessoas, uma menina dessas que foi quando eu fui na minha primeira missão, 2019, em Rondônia, eu tinha uma amiga que foi comigo. E acho que já faz uns 4 anos que ela saiu da igreja e agora ela é satanista. E ela saiu completamente dos caminhos do Senhor de maneira muito brusca. E quando eu estava fazendo a minha lista para as pessoas que eu ia mandar mensagem, eu orei por cada uma. Eu lembro que eu estava conversando com uma amiga minha, a gente estava conversando sobre isso, e ela disse assim, a gente tem a mania de limitar a ação do Espírito Santo, de querer limitar. A gente não sabe onde Deus vai usar a minha vida, eu não sei como aquela mensagem vai alcançar a vida de alguém e como Deus pode usar pessoas improváveis para também estar me abençoando. Essa menina, quando eu mandei mensagem para ela, a gente conversou e ela, tudo bem, conversando. E aí eu estava meio receosa, eu falei, e agora? Eu falei assim, então, eu vou voltar para a missão, eu estou seguindo no caminho. E aí contei do projeto. E ela falou assim, Vitória, eu saí, a minha escola onde eu estou trabalhando agora, que eu dou aula de inglês, ela fechou. Eu estou vivendo de seguro-desemprego e tentando dar aulas particulares. Eu sei o lugar onde eu estou e onde eu não deveria estar, mas eu, de fato, fico verdadeiramente feliz por tu ter conseguido seguir nesse caminho. E ela, mal conseguindo se manter, ela disse assim, eu só consigo te ajudar com R$300 agora, pontual. Isso te ajuda? E eu fiquei assim,
Com certeza. Eu fiquei assim, porque, gente, quando a gente vive dependendo de Deus financeiramente, quando a gente está na missão, R$5 faz toda a diferença. Gente, vocês não sabem, mas 5, 10 reais muda tudo. E às vezes a gente acha que não. E quando ela falou, eu fiquei assim, incrédula, mas eu fiquei muito grata. E ali a gente seguiu mantendo um pouco de contato, então a gente entende que esse processo que Deus poderia, Ele é o dono da maior carteira do mundo. Ele poderia providenciar uma pessoa que pagasse toda a missão para mim. Mas é aquilo, tem processos que a gente precisa passar. E tem pessoas que a gente precisa alcançar. Então ali eu tive a oportunidade de retomar o contato com essa amiga e de agora, de maneira pessoal e próxima, estar testemunhando e me aproximando dela novamente. Isso aqui não é sobre arrecadação ou sobre dinheiro, é sobre pessoas. Eu já arrecadei quase todo o valor. Falta apenas R$3.000 e já estou quase lá. Amém. E sabe uma coisa que é interessante? Que eu falei que lá no início, aquela história daquele pastor no final também ia dar um link, né, ia fazer um sentido. Quando eu mandei mensagem para esse meu pastor, ele pegou e falou: Vitória, tu tem um vídeo? Eu tenho um vídeo, né? Ele falou assim, tu tem um vídeo, um texto falando sobre o projeto? Tu pode me enviar? Eu falei, posso, claro. E eu enviei para ele, e aí ele disse assim, olha, ora aí, ora agora. Eu entrei em contato agora com 50 pessoas que eu orei uma por uma, para que elas possam estar te apoiando. Então, ore pela vida dessas pessoas. E eu tenho a minha lista de todas as pessoas que me apoiam, todas as pessoas que eu ainda vou entrar em contato, que até que eu entrei e não apoiaram, eu oro por elas. E muitas doações vieram, Deus enviou muitas pessoas improváveis, Deus, Ele provê. E sabe que naquele momento eu fui pregar na Associação Sul-Rio-Grandense, lá em Porto Alegre, e quando terminou, as pessoas estavam perguntando como que a gente faz, como que a gente ajuda. E naquele momento, mais uma vez, não foi sobre o fato das pessoas estarem me apoiando financeiramente, até porque não é para mim, é para Deus. Então não era o fato dessas pessoas estarem aceitando participar juntos dessa missão, mas é que naquele momento, eu juro para vocês, eu vi o amor e o cuidado de Deus claramente. Assim, olha, é como se eu tivesse sentido Deus falando, tá tudo bem, não tem por que se preocupar, eu vou prover. A missão é minha, ela não é tua. Então, eu sei o tempo de cada coisa. E assim tem sido. Eu ainda não sei o dia que eu vou, pois eu estou aguardando a aprovação do visto e a emissão do meu seguro. Eu também ainda tenho esse dinheiro para terminar de arrecadar, para conseguir comprar as passagens. Mas eu creio que o mesmo Deus que operou milagres no Antigo Testamento é o mesmo Deus que continua operando milagres até aqui. E eu convido vocês também, se de alguma maneira vocês quiserem contribuir, vocês quiserem estarem participando dessa missão, vocês podem entrar em contato comigo depois, eu posso explicar um pouco melhor. E antes de finalizar, a gente vai cantar uma música que reflete claramente isso, que tudo que a gente ouviu, de como nós somos o sal e de qual é a nossa missão, exatamente onde nós estamos. Eu convido vocês a se colocar de pé para que nós possamos cantar o Sal da Terra. Essa missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir o amor
de Deus, a verdadeira paz, a doce esperança no porvir. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que Ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revelam a grandeza do serviço e apontam para o Salvador. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal